Olá, pessoal. Um menino desenvolve medo de cavalos. É isso. Então vamos lá. Como que Freud analisa essa situação? Possivelmente diferente de você, de mim, na maioria das pessoas, né? Que pode imaginar que houve algum trauma no passado, mas Freud vai além, né? E ele traz nesta análise, né, uma perspectiva um pouco diferente. Vamos resumi-la e analisar juntos? Vai ser interessante. Então vamos lá. Esta obra, né, importante de Freud, A Análise de uma Fobia em um Menino de 5 anos, o caso do pequeno Hans, foi publicado em 1909. Olha ele aí, né? Sigmund Freud, médico, neurologista austríaco, fundador da psicanálise, pioneiro no estudo do inconsciente, dos sonhos e da sexualidade humana. Sua obra transformou profundamente a psicologia clínica, a psiquiatria e as ciências humanas. Mas vamos lá, vamos falar desta obra em específico, né? E eu gosto sempre de trazer o contexto. Tá? Esse caso, esta obra é o primeiro caso clínico de uma criança analisada sob a perspectiva psicanalítica. Então, Freud não analisou diretamente os relatos, né? Não analisou diretamente o caso junto à criança. Aliás, essa é uma das críticas, né, a esta obra, e eu vou comentar um pouco mais para frente sobre as críticas também. Tá? Mas aqui, no caso, né, foi o pai da criança, o Max Graf, que era um amigo de Freud, era um entusiasta da teoria psicanalítica, então já tem todo um viés aí de confirmação. Né? Então os relatos vieram do próprio pai, tá? Da criança. Entretanto, independente de críticas ou não, o caso é fundamental para compreender aí o desenvolvimento psicossocial infantil. Ele busca as conexões, né, com a teoria psicossexual, né, a teoria do complexo de Édipo, que está atrelada aí a essa teoria psicossexual, a formação dos sintomas neuróticos, no caso a fobia, ainda mais numa criança que está com a estrutura psíquica em formação, tá? E o papel dos pais nessa dinâmica emocional, que é muito importante também entender. Né? Então vamos lá. Trata-se de um marco na psicologia infantil e na prática psicanalítica. Qual que é a tese central? Né? Vamos resumir rapidamente o caso aqui para vocês. Lembrando que é um resumo, vocês conhecem o meu trabalho aqui, e eu sempre recomendo que vocês leiam a obra, né? Leiam esse livro, se aprofundem. Tá? Aqui é só uma análise resumida, né? Para vocês entenderem do que se trata esse livro e tirar alguns ensinamentos importantes. Então, um menino de 5 anos que desenvolve uma forte fobia de cavalos. Freud interpreta esse medo como resultado de conflitos inconscientes ligados ao complexo de Édipo. Pode ser algo que aconteceu, uma experiência traumática? Pode, mas a gente vai analisar sobre a perspectiva psicanalítica. Tá? O menino desejava a mãe e temia o pai. E esse medo foi deslocado, enquanto um mecanismo, né, foi deslocado simbolicamente para os cavalos, funcionando como uma defesa psíquica contra a ansiedade. Né? Todo mecanismo de defesa tem essa função de reduzir ansiedades. Tá? Dito isso, esse resumo ultra resumido aqui, né? A mensagem principal é que a fobia infantil do pequeno Hans é resultado de conflitos psicossexuais inconscientes, né? Os conflitos psicossexuais inconscientes, especialmente ligados ao desejo pela mãe e à rivalidade com o pai. Ou seja, se tem rivalidade com o pai, temos aí caracterizado o famoso complexo de Édipo. E segundo a teoria psicossexual de Freud, né, pela idade do pequeno Hans, né, estaria bem dentro aí da fase onde ocorre o complexo de Édipo, que é de 3 a 6 anos, né, de 4 a 6 anos mais ou menos. Ok? Então vamos lá. Vamos aos principais conceitos dessa obra. Complexo de Édipo, não tem como não falar disso, né? O conflito emocional da criança entre o desejo pela mãe e a rivalidade com o pai. Na análise do caso, né, ficou evidenciado que havia essa rivalidade. Ou seja, o Hans tem ciúmes do pai e teme perder o amor da mãe. Clássico dentro do complexo, da teoria do complexo de Édipo. Vamos falar da fobia como uma defesa psíquica.
o medo desloca-se, né? Aí estamos falando do deslocamento desse mecanismo para um objeto externo para evitar reconhecer o conflito interno. É sempre um mecanismo que busca aliviar, né, uma ansiedade. Né? Então, em vez de temer o pai, Hans passa a temer cavalos. Mas por que cavalos? Né? Vamos falar sobre isso. Né? Mas antes, vamos falar sobre angústia de castração, o medo da criança de perder algo valioso, no caso, segundo Freud, o pênis, associado às ameaças de punição. Hans teme que o pai o castre por seus desejos pela mãe. Então vamos lá, simbologia do sintoma, né? Então o sintoma é medo de cavalo. Por que cavalo, né? O objeto temido representa simbolicamente uma outra pessoa. Então é um deslocamento, o cavalo sendo representado simbolicamente por outra pessoa. Essa outra pessoa, obviamente, é o pai. Né? Então o cavalo representa o pai, no sentido de que é forte, de que pode morder, entenda-se, castigar. Né? Então o cavalo tem né, essas características. É um animal forte que, se morder, pode machucar bastante. Né? Então a criança deslocou simbolicamente o objeto para o cavalo. Satisfação através da fantasia, e é uma outra questão interessante, né? A criança vai utilizar fantasias para lidar com desejos proibidos. Tá? Apesar das críticas, né, a esse caso, né, a análise desse caso, a gente observa na psicanálise que isso é muito comum, né, nos dias de hoje, e bem como aí em todo o desenvolvimento da psicanálise infantil. Tá? Então, fantasia de ter filhos com a mãe, por exemplo, ele é uma forma de deslocar esta rivalidade com o pai. Vamos pegar esses ensinamentos, esses conceitos principais, e eu gosto sempre de tentar transpor de uma forma que fique objetiva, pensando na prática clínica, né, de você, psicólogo, psicanalista ou terapeuta que utiliza de alguma forma esta teoria. Né. Mas, antes disso, né, essa pausa rápida aqui para pedir que você, se estiver gostando do conteúdo, dá um curtir nesse vídeo, compartilhe com alguém que você ama, comente e se inscreva no canal. Mas vamos lá, sem perder mais tempo, na clínica. Investigar o significado simbólico dos sintomas, não só com crianças, com adultos também. Observar fantasias infantis como portas de entradas para o conflito, lembrando sempre que a criança está com o psiquismo em formação. Então, usar de fantasias é muito comum, é muito natural nesse período da existência do ser humano, né, que é a infância. Valorizar o papel da relação com os pais na formação dos sintomas. Tá? Pai e mãe se amam, se cuidam, há reciprocidade ou há alguma disfunção aí nesse relacionamento? Como que é o relacionamento da criança com o pai? Como é o relacionamento da criança com a mãe? Como é o relacionamento do pai para com a mãe, da mãe para com o pai? Tudo isso precisa ser observado e investigado. Né? Trabalhar, obviamente, com associação livre, com relatos e brincadeiras infantis. Tá? Qual que seria a mudança de mentalidade aí para nós, psicólogos e terapeutas? Né? Sintomas infantis não são apenas birras ou medos bobos, são mensagens do inconsciente. Não podemos esquecer que a ideia de inconsciente é a ideia, uma das principais ideias da psicanálise. Né? A criança expressa conflitos emocionais principalmente através de sintomas e brincadeiras. Então, vamos a algumas possíveis intervenções, eu tento resumir aqui de uma forma que fica bem interessante. Né? Então, pensando numa técnica e numa aplicação. Explorar significados. Um exemplo, né? O que o cavalo faz que te dá medo? Né? A depender das respostas, fica fácil identificar aí uma possível correlação de um deslocamento simbólico. Né? Então, interpretar simbolicamente, obviamente, né? Nunca literalmente. Relacionar, a aplicação seria relacionar medos com figuras e sentimentos reais. Validar os sentimentos, que também é muito importante, não só com crianças, né? Mas, ajudar a criança, no caso de uma aplicação na psicanálise infantil, né? Ajudar a criança a reconhecer ciúmes e medos sem culpa. Né? Uma vez a gente conquistado aquela transferência, aquela relação de confiança com a criança, ela vai poder se abrir,
mas sem medos, e aí a gente pode explicar para ela a questão da culpa, a questão do medo, o quanto isso pode prejudicá-la, né? Apoiar os pais, obviamente, né? Eles têm um papel vital e importante nessa dinâmica, né? Explicar o papel deles no desenvolvimento emocional, explicar para a criança, explicar sobre a criança para os pais, né? Respeitando ali o sigilo também, né? Do que ocorre dentro do setting terapêutico, tá bom? Olha ele aí, Sigmund Freud trouxe algumas frases marcantes aí desta obra para vocês analisarem, né? Junto comigo, obviamente. A fobia se instala como um meio de fuga à angústia interna. A descrição de. Aí é a descrição, né? De como o medo é deslocado do pai para o cavalo. É o que a frase está querendo dizer. Ok? Outra frase. O sintoma é a solução de compromisso entre o desejo e a proibição. Então aqui a gente faz uma analogia com o id, né, e com o superego, né, essas instâncias aí do aparelho psíquico proposto por Freud de forma representacional. O que ele está querendo dizer aqui? Né? Dá a explicação geral de como, né, sobre como sintomas neuróticos surgem como defesa, ainda mais em crianças, né? Como eu falei, que está ali com a sua dimensão psicológica em estruturação. No pequeno Hans, vemos uma forma infantil do complexo de Édipo. Ele não poderia deixar de fazer todas as correlações possíveis e imagináveis, né? A conclusão dele, do Freud, conectando o caso à sua teoria central do desenvolvimento psicossocial. Estamos chegando na nossa reflexão final, né? Qual que é a principal lição desta obra, né? O medo, especialmente na infância, pode ser uma expressão simbólica de conflitos emocionais profundos e não apenas uma reação exagerada de algo externo. Sim, pode ser um trauma, pode ser alguma coisa que aconteceu com a criança numa vivência ali com o cavalo que fez com que ela sentisse um medo muito forte. Não pode ser coisas desse tipo, traumas, né? Não dá para descartar nem negligenciar nada disso, mas também pode ser uma expressão simbólica de conflitos emocionais. Precisamos nos certificar disso. Mas vamos lá, por que ler esta obra é importante, né? Apesar de muitas críticas, né? Críticas importantes, como por exemplo, falta de neutralidade, né? O viés de confirmação, porque o Max Krag, né, que é esse amigo do Freud, ele, além de amigo, ele era um simpatizante da psicanálise, né? Então fica muito fácil concordar com tudo que Freud estava propondo ali, né? Vamos pensar também a ausência de contato com a criança. Essa é uma crítica muito relevante, né? O Freud teve muito pouco contato com a criança. Ele se baseou, né, na maior parte do tempo, nos relatos ali que o pai da criança trazia para o Freud. Então ele fez a análise ali, boa parte da análise em cima de relatos. Né? Tem questões éticas envolvidas, como por exemplo, a exposição da vida íntima da criança, essa ausência de consentimento, como que funciona isso? Né? Nos dias de hoje a gente tem todo um protocolo e questões éticas bem estabelecidas. Né? Então existem todas essas críticas. Embora, apesar dessas críticas, essas críticas não vão invalidar toda a análise do caso, né? Então, ela é importante para compreender o nascimento da psicanálise infantil, né? Para observar um caso clínico que moldou teorias fundamentais, né? Para refletir sobre a importância do afeto e fantasia no desenvolvimento da criança. Então, eu recomendo que vocês leiam esta obra, se aprofundem um pouquinho mais. Vai ser válida para você que gosta de psicanálise, né? Que é terapeuta, psicanalista ou psicólogo desta abordagem. Né? Então, tenho certeza que vai ser muito válida para você. Então, uma frase para fechar: toda fobia carrega uma história. Ouvir o medo é ouvir a alma tentando se proteger. Então é isso, pessoal. Né? Deixo aqui o meu muito obrigado. Né? Se você gostou desse conteúdo, dá um like aí, né? Compartilha, comenta, se inscreva no canal. Né? Acho que vai ser muito válido aí para você. Eu vou deixar aqui duas sugestões de outras análises e livros que eu fiz, né, do Freud, e peço que vocês avaliem com carinho, né? Entrem em contato com esse material que eu preparei com muita dedicação para vocês. Novamente, meu muito obrigado. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.